Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 57ª aula de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e estamos nessa empreitada, já iniciando então a aula de número 57, divulgando doutrina espírita e ciência. O nosso apelo de sempre, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei aí, isso é muito importante para a continuidade do canal, mas é óbvio, se você não gostou, deixe aí o não gostou, use a aba de comentários para tecer os comentários, e assim você vai estar ajudando, né, a divulgação do espiritismo, da doutrina espírita e a divulgação também da ciência, para tentarmos nos desvencilharmos do mito, da fascinação, do negacionismo científico tão em voga no mundo nos dias de hoje, tristemente, né? Então você que é amante do espiritismo, amante da ciência, inscreva-se no canal, ligue, sinalize aí no sininho para você sempre ser informada quando de novos vídeos, e assim fazendo, todos estamos ajudando na divulgação da ciência e espiritismo de qualidade. Eu estou gravando essa videoaula, numa manhã de quinta-feira, nublada, dia 14 de outubro de 2021. Ainda estamos no meio de uma pandemia provocada pelo coronavírus. Os números, graças à ciência, graças à vacina, os números de óbitos estão em franca queda, cada vez menores. Os números de casos também estão diminuindo, e é incrível como os óbitos ainda pairam naquelas pessoas que ainda não se vacinaram. Então, tomem a vacina, é o nosso mantra, digamos assim, de todas as aulas. Tomem a vacina, porque elas realmente salvam vidas. Não deem ouvidos a bobagens, a desatualizações, a fake news, a negacionismo. As vacinas, sim, causam a diferença. As vacinas, sim, salvam vidas. Não acreditem em outras coisas, não. E qualquer que seja a marca, tá? Não existe uma marca preferencial, não. Tomem a vacina que estiver disponível no posto quando chegar a sua vez. E claro, apesar dos números muito baixos, a Covid ainda está circulando, né? O vírus, o coronavírus ainda está circulando no meio ambiente. Então, nada de baixar a guarda, tá? Os cuidados sanitários que a ciência, que a Organização Mundial de Saúde recomenda, continuam sendo válidos, tá? Ou seja, se você for sair de casa, use a máscara da maneira correta, proceda sempre à higienização das mãos, evite aglomerado, evite participar de locais com muita lotação, enfim. Faça a sua parte, porque a vida agradece, tá legal? Bom, vamos então dar continuidade, né, ao nosso estudo, iniciando propriamente dito a aula 57. Estamos estudando o capítulo 12, intitulado Gênese Mosaica, e havíamos terminado na aula 56, havíamos terminado no item 7. Vamos dar prosseguimento agora, né, a partir desse momento, no item 8 do capítulo 12, onde Kardec está tecendo comentários, né, acerca dos 6 dias da criação bíblicos, né, escritos lá por Moisés. Então, Kardec está analisando
as assertividades, as coerências, o que a ciência diz de maneira diferente. Acho que nós já também discutimos isso na aula anterior, acho que nas duas aulas anteriores. Mas, enfim, o item 8 Kardec assim se expressa. Antes disso, antes do item 8, eu gostaria só de reler o último parágrafo do item 7. Ele é muito elucidativo. Quando Kardec escreve o seguinte: aliás, tudo na criação era miraculoso e, desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a Terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilham dessa crença, até o momento em que a geologia surgiu e lhe demonstra a impossibilidade. Vocês devem estar lembrados e lembradas, quem nos acompanha nas aulas anteriores, que a história da formação da Terra não está na Bíblia. Não é pela Bíblia que vamos entender a história da formação da Terra. A história da formação da Terra, do planeta Terra, da nossa linda joia azul, está escrita nas rochas. E a geologia foi a primeira ciência que começou a chamar a atenção para as datas, toda a fenomenologia envolvida no desenvolvimento da Terra, na solidificação da crosta, das marcas que se pode encontrar nas rochas, os fósseis também, através da paleontologia, muito também nos ajudou a entender a verdadeira face e os verdadeiros momentos de criação da nossa linda joia azul, do nosso planeta Terra. Então, agora sim, iniciando no item 8 do capítulo 12, Kardec, e aí nós vamos discutir cada parágrafo, porque o item 8 é um pouquinho longo, então vamos lá. No primeiro parágrafo do item 8, Kardec assim se expressa: um dos pontos que mais criticados têm sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que, nos primeiros tempos de sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que assim efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação seria porventura admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teria podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. E realmente é um fato, também já comentamos isso em aulas predecessoras, né? Não faz o menor sentido a Terra ter sido criada antes do Sol. E mais ainda inverossímil, né? E mais ainda ridículo o fato de as plantas terem aparecido antes do Sol, pois as plantas, todos nós sabemos, que elas dependem da luz solar para o seu desenvolvimento. Sem a luz solar, as plantas verdes, principalmente, as plantas verdes não têm a sua gênese, não tem como nascer, não tem como crescer, não tem como desenvolver-se. Então, não faz nenhum sentido as plantas, inclusive plantas verdejantes, assim é comentado lá na Gênese, né, mosaica, não faz nenhum sentido ter vindo antes do Sol. Há aí realmente a criação do Sol depois da Terra, há uma incoerência muito grande. Nós já falamos sobre isso, inclusive que luz era essa que existia, mas antes do Sol. Tudo bem, o firmamento era diferente na criação da Terra. O céu, com certeza,
era muito mais iluminado na época, mas isso, inclusive, em função do Sol. O Sol, na época, estava em expansão, ele estava em formação, a própria Terra, o próprio, não só a Terra, mas os 8 planetas do Sistema Solar, os planetóides, planetas anões, como Plutão, né, que foi relegado à categoria de planeta anão, meteoros, meteoritos, bólides, todos eles foram formados aí na época da formação junto com o Sol, muito provavelmente num disco de acreção, num disco expansível do próprio Sol. Então o Sol é que pontuou o início do sistema solar. E isso a ciência já tem como, como ponto capital, como ponto inconteste. Não dá mais para pensar em contrário. Tá? Então, realmente, quando Kardec lembra aqui desse detalhe das plantas nascerem antes do Sol, realmente constitui-se numa incongruência, numa falha muito grande. E isso, claro, se nós considerarmos o texto bíblico lá de Moisés como científico, coisa que ele não é. Infelizmente, muitas pessoas negacionistas, né, que por não compreenderem a ciência, passam a negá-la, tratam a Bíblia como sendo uma verdade científica, coisa que de fato ela não é. Mas nós já comentamos e discutimos isso anteriormente. Dando continuidade agora no item 8, né, no segundo parágrafo, Kardec assim se expressa. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol, mas involuntariamente ou não, ele não errou dizendo que a luz precedeu o Sol. E aqui Kardec ele vai agora discutir em que aspecto ele considera que realmente a luz veio antes do Sol. Vamos acompanhar esse raciocínio, que continua já aqui no terceiro parágrafo, quando Kardec assim se refere, ou assim refere-se a esse tema. O Sol não é o princípio da luz universal. É uma concentração do elemento luminoso em um ponto ou por outra do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas um efeito. O Sol é a causa relativamente à luz que dele se irradia. É efeito com relação a que recebeu. Bom, aqui a gente precisa ter cuidado, né? Cuidado com essas palavras do Kardec, porque ele não está totalmente correto. E, de novo, a culpa não é dele. Nós estamos em 1868. Kardec não conhecia a física nuclear. Kardec não conhecia as forças nucleares, os campos nucleares. Na verdade, Kardec não conhecia nem o conceito de campo. Tanto é que ele usa, e era comum na época, cientistas, pesquisadores, professores usavam o termo fluido para tudo. Era fluido elétrico ao invés de campo elétrico, fluido magnético ao invés de campo magnético, fluido luminoso ao invés de campo luminoso. E aqui Kardec alude, e com muita justiça para a época, a presença de uma espécie de fluido luminoso que deveria ter dado luz ao Sol, e só então o Sol iria irradiar essa luz. Aqui está errado, né? Kardec está errado, não é assim que a coisa funciona, não é assim que um Sol funciona. O Sol, ele acende a luz inerente a ele mesmo, me perdoem essa simplicidade de fala, mas o Sol ele começa a emitir luz, não é porque venha um fluido, alguma coisa luminosa que conceda a luz a ele, não. É a própria matéria que constitui o Sol num processo termonuclear de fusão, ou seja, num processo de fusão termonuclear, que é um dos fenômenos da física nuclear. Isso ocorre no núcleo de todas as estrelas, ou seja, no núcleo de todos os sóis, né?
todo Sol, melhor dizendo, toda estrela, ela nasce através de um acúmulo de matéria, de partículas, de poeira, de matéria, que vai se condensando, aumentando, ganha torque, ou seja, é, vai rotacionando nesse processo de rotação e no agregar de mais matéria, a força gravitacional vai crescendo. Bom, dando um pulo, que não é o nosso objetivo aqui tratar de física nuclear, mas dando um pulo muito grande, quando a força gravitacional dessa matéria aglomerada torna em nível colossal, muito alto, ocorre o colapso da matéria, onde os próprios átomos que compõem a estrutura daquilo que será uma nova estrela, essa estrutura se rompe e como em grande parte a matéria é feita de hidrogênio, né, que é um átomo composto de um próton e um elétron, quatro átomos de hidrogênios eles são fundidos através da força gravitacional, através do calor, através da uma soma vetorial de tudo isso, tá? Força gravitacional, força nuclear, força centrípeta, que acaba pegando esses quatro núcleos de hidrogênio e convertendo num núcleo de hélio. Isso ocorre no núcleo da protoestrela, ou seja, daquilo que será uma estrela. Só que essa reação de conversão de quatro prótons num núcleo de hélio, que são dois prótons e dois nêutrons, essa reação, que é uma reação nuclear, ela emite muita energia e luz. E assim o Sol passa a emitir luz. E depois, quando isso acontece com esses quatro núcleos de hidrogênio, isso fomenta e desencadeia uma reação em cadeia, que aí toma conta do núcleo solar, e aí a estrela, né, a estrela acende. Então é por um processo do interior dela mesma, é um processo que ocorre. Eu fiz uma simplificação tremenda aqui, porque como eu falei, não é o nosso objetivo carregar estes assuntos de muito tecnicismo, tá? Até porque não é tão simples, envolve um conhecimento de física nuclear e não é nosso objetivo, muito óbvio, abordar em tamanha profundidade este assunto aqui, tá? Mas fiquem sabendo que toda estrela, e a nossa linda e mais adorada estrela, que é o nosso Sol, não escapa a essa lei. O nosso Sol também, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, ou 5 bilhões de anos atrás, ele foi formado dessa forma, de hidrogênio, de partículas, de poeira, quem sabe de outras estrelas também, quando elas explodem, o nosso Sol formou. E o nosso Sol acendeu de novo, ele tornou-se luminoso, assim como todo o Sol, através das reações termonucleares no seu interior. Tá? É assim que o Sol funciona. Kardec não sabia disso na época, que a física nuclear não existia na época, nem se conhecia direito o átomo, nem se conheciam as reações que poderiam acontecer com o núcleo do átomo. Na verdade, o núcleo do átomo, na época de Kardec, não era conhecido. Então faz todo sentido Kardec ter se expressado dessa forma por falta de conhecimento, não especificamente dele, mas era a ciência da época que não detinha esses conhecimentos. Tá ok? Bom, dando continuidade, Kardec continua no seu argumento, né? Ainda no item 8, no parágrafo 4. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido.
A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara, mas se não existira o princípio luminoso antes da vela, esta não pudera ter sido acesa. Aqui claramente Kardec defende a dualidade, ou melhor dizendo, Kardec defende esses dois elementos para a formação das estrelas, né, para a formação dos sóis. Aquele astro, essa matéria que viria a ser Sol, e um elemento ou fluido luminoso que concederia luminescência a esse Sol. Essa era a maneira de Kardec ver. Filosoficamente, até que não está longe da verdade, não. Mas em termos práticos e físicos, como eu já expliquei, está muito longe da verdade. Na verdade, para ficar bem claro mesmo, não foi algo externo, como propõe Kardec, que deu luminescência ao Sol, não. A própria formação do Sol, a própria matéria que o compõe, de novo, pelo processo das reações termonucleares, ligou, por assim dizer, as fornalhas no interior do Sol. Tá bom? Bom, mas, de novo, é fácil compreender isso para a época, né, de Kardec, 1868. O Kardec continua no raciocínio aqui, no parágrafo 5 do item 8, quando Kardec, inclusive, falou uma coisa muito lógica. Ele escreve uma coisa muito lógica. Vejam só. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, estando pelo seu movimento de translação sujeita a este último. A Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que ignorava a lei da gravitação. E é sempre assim, não é? É muito curioso isso. Hoje nós estamos falando, acabei de dizer que Kardec não sabia de certos conhecimentos. Lemos aqui Kardec dizendo que Moisés, na época dele, não tinha certos conhecimentos. E é assim que a ciência funciona. Pode ser que daqui a alguns anos, amanhã, venha outro aqui no meu lugar e dizer que não, aquilo que o Marcão falou está errado, ou melhor dizendo, aquilo que a ciência da época do Marcão falou que explicava estava errado, a nova explicação é assim. E é verdade, a ciência funciona desse jeito. O que a ciência funciona até agora, o que explica o fato, o que explica, na verdade, o fenômeno factualmente, com explicações plausíveis, inclusive com experiências físicas, químicas, com dados coletados hoje em dia por satélites fora da Terra, por uma tecnologia que nem Kardec, nem muito menos Moisés imaginava a Terra possuir. Hoje, claro, a ciência já tem uma visão muito mais precisa sobre isso. Mas a verdade é que o conhecimento, e isso é muito bonito, muito interessante, o conhecimento ele vai crescendo ao longo das gerações. Então, realmente, está errado a Gênese bíblica no sentido de que a Terra foi criada primeiro. E, na verdade, na Gênese mosaica, é como se o universo partisse da Terra. É como se a Terra fosse o centro do universo. É como se primeiro foi criado a Terra, inclusive literalmente é o que está escrito lá no livro da Gênesis. Né? Primeiro foi criada a Terra e depois foi criado o firmamento, depois que foi criadas as estrelas, depois foi criado uma estrela específica como o Sol. Então, pela Gênese mosaica, realmente fica claro de que o universo foi criado a partir da Terra. O que nós sabemos hoje, através da ciência, de que isso não é verdade. A Terra não é a Terra não foi o primeiro corpo no universo a ser criado. Só para você ter uma ideia,
o universo conhecido, por cálculos mais recentes, o universo hoje ele tem em torno de a idade do universo hoje é em torno de 13 bilhões e 800 milhões de anos, com uma margem de erro aí de uns 450 milhões de anos para mais ou para menos, o que não vai alterar muita coisa nessa cota temporal de 18 bilhões, perdão, desculpa, 13 bilhões e 800 milhões de anos, que é a idade do universo. A idade da Terra, para vocês terem uma ideia, é de 4 bilhões e 500 milhões de anos, ou seja, 4 bilhões e anos e meio de anos. Então a Terra foi criada 4 bilhões e meio de anos após o universo ter se formado. Então, a Terra está longe de ter sido o primeiro corpo, o primeiro planeta, o primeiro globo a ter sido formado no universo. Mas é óbvio, Moisés não conhecia de astronomia e nem tinha como conhecer a ciência na época. Na verdade, nem existia ciência, principalmente como nós a conhecemos hoje, tá? Então é um erro crasso, é um erro tremendo, mas que infelizmente muitas pessoas, mesmo nos dias de hoje, né, que veem na Bíblia a verdade absoluta, acreditam nisso, né? Vai se fazer o quê? Ter paciência, misericórdia, e um dia essas pessoas vão despertar para a verdade científica, né? Bom, no último parágrafo do item 8, Kardec escreve uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. A propósito, tá? Eu acabei esquecendo de comentar. Outro detalhe genial que Kardec afirma é que não esqueçamos que a Terra gira em torno do Sol, deixando bem claro que se a Terra exerce um movimento de translação em torno do Sol, ou seja, se a Terra orbita o Sol, é porque é o Sol que detém a gênese desse aprisionamento gravitacional da Terra. E isso só foi possível porque o Sol veio primeiro. Primeiro veio o Sol, depois surgiu a Terra, e a Terra surgindo depois do Sol, e não somente depois do Sol, mas como se acredita hoje, pelo menos a ciência atesta isso, que foi da própria matéria solar que veio a Terra surgiu e foi logo definida a sua trajetória no espaço pelo campo gravitacional criado pelo próprio Sol. E isso é uma prova de que o Sol nasceu primeiro. Eu acredito que a essa altura vocês já estejam percebendo de onde nasceu a teoria do geocentrismo, ou seja, de que a Terra era o centro do universo. Vocês já devem estar começando a entender por que é que por muitos anos, aliás, por muitos séculos, a Igreja adotou o geocentrismo aristotélico, porque Aristóteles, o grego Aristóteles, pensava dessa forma, porque ele acreditava piamente nos textos mosaicos, e ele afirmava assim também que a Terra era o centro do universo inteiro. Dá para perceber que essa visão religiosa, por basear-se em um texto que não era científico, a própria Igreja adotou essa postura, adotou essa visão de mundo e de sistema como verdade por muito tempo. E aí, quando nós estudávamos lá o capítulo dos sistemas, dos modernos e antigos sistemas do mundo, eu acho que nós já discutimos muito isso. Muita gente morreu, muita gente foi para a cadeia, muita gente foi difamada, muita gente foi humilhada, muita gente foi espancada. Giordano Bruno morreu queimado vivo
por afirmar que sim, a Terra gira em torno do Sol, que existem muitos outros planetas e outros mundos acerca no espaço, e como não era o que a igreja acreditava, Giordano Bruno foi queimado vivo por isso. Nós já discutimos isso, é só revisarem lá as videoaulas referentes aos capítulos. Eu acredito que é a partir do capítulo 5. Acredito que sim. Então, voltando aqui no último parágrafo do item 8, né, Kardec encerra o item 8 da seguinte forma: com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendedá, Hormuz, narrando a origem do mundo, diz: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Isso está lá no Dicionário de Mitologia Universal. A forma aqui é sem dúvida mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários. Aqui realmente nessa mitologia dos persas, né, lá no livro do Vendedá, o Hormuz, que é o narrador da história, diz que, como está transcrito aqui para o Kardec, eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua, as estrelas e todas as joias, os pingentes luminosos que nós vemos no céu noturno. Tá? E aqui encerra-se o capítulo 8. Pensem, tá? Reflitam sobre esses temas. É muito importante, e aí eu queria abrir um parêntese para comentar com vocês a importância que esses pensamentos, a importância que essas ideias têm em nossa vida, sabe? Porque é nosso dever também pensarmos onde nós estamos, o que é o lugar onde nós estamos, como o universo funciona, como o planeta Terra funciona, porque eu, você, todos nós fazemos parte dessa trama. Nós não somos seres à parte da criação, não. Nós fomos criados aqui também. Nós fazemos partes. Nós somos seres do cosmos também, como todos os outros seres vivos. A única diferença de nós para os outros seres vivos é que nós somos os únicos que questionamos isso. Nós somos os únicos que temos aulas sobre isso. Nós somos os únicos que acreditamos ou desacreditamos em teorias, porque temos consciência. Nós somos indubitavelmente a forma, pelo menos essa é uma ideia para mim muito atraente, muito bonita, eu acho linda essa ideia de que nós somos o universo questionando sobre si mesmo. O universo foi criado num longínquo ponto espaço-temporal há 13 bilhões e 800 milhões de anos, e ele evoluiu até desenvolver criaturas como nós, que agora estamos perguntando sobre esse próprio universo. É bonita essa teoria, né? Ela é muito bonita, me agrada muito de nós sermos o próprio universo vivo, questionando acerca de si mesmo. Talvez depois nós falaremos disso com mais detalhes, mas pensem sobre isso. Deixem aí no comentário o que você pensa a esse respeito. A sua ideia, o seu comentário é muito importante para mim. Bom, continuando aqui no item 9, Kardec expressa-se da seguinte forma: Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre cosmogonia. Cosmogonia é a parte da cosmologia que estuda a origem do universo, tá? Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade neste passo, o versículo 6 e seguintes, lá da Gênese. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas, para separar das águas as águas.
Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. É só a gente rever lá o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Então, se você já ouviu se você já ouviu falar no modelo dos terraplanistas sobre a Terra, né? É nisso que os terraplanistas acreditam ainda. Os terraplanistas, na verdade, por definição, eles acreditam piamente no texto bíblico. Por isso que eles defendem isso e negam a ciência. O modelo da Terra no terraplanismo, é um domo, né, de vidro, sabe? É um domo, você tem a Terra em formato de uma pizza e ela é envolta num domo, uma espécie de vidro, separando a Terra do espaço. E aí dentro desse domo, né, está o Sol, a Lua, as estrelas, e aí eles falam coisas absurdas, né, que ninguém pode sair do domo, que ninguém pode atingir esse domo, ninguém pode chegar à Lua. É por isso que eles negam também que o homem foi à Lua, né? E mais, acreditam que seja uma conspiração internacional. Olha só o nível de esquisitice e maluquice dos terraplanistas. Eles acham que existe um acordo mundial de todas as nações do mundo para pregarem a mentira de que a Terra é uma esfera. Olha só, é ridículo, porque eu já estou cansado de tanto falar nisso. Erastótenes, em mais de 200 anos antes de Cristo, não só provou que a Terra era esférica, como ele mediu a circunferência da Terra. E nós estamos falando em mais de 200, na verdade, acho que foi em 300 anos antes de Cristo. E hoje, com as missões à Lua, com os satélites, hoje, se você quiser acompanhar, acessem o site Space Today, do meu amigo Sérgio Sacani, ele acompanha, quase todo dia tem voos agora para turismo espacial, pessoas aí endinheiradas, claro, que têm essa perspectiva única de chegar à órbita da Terra e testemunharem de que, de fato, ela é esférica e não plana, como dizem os terraplanistas, né? Por pura ignorância mesmo, por pura... ou talvez seja livre-arbítrio, né? Afinal de contas, parece que nós só enxergamos aquilo que nós queremos, né? E quando a pessoa quer negar algo, ela nega, e não importam as provas que você dê a respeito, a pessoa vai sempre negar. Isso é a essência do negacionismo. Bom, mas continuando aqui no segundo parágrafo do item 9, Kardec escreve o seguinte: segundo, olha só de onde vem o terraplanismo, olha só onde vem o terraplanismo, a teoria da Terra plana. Olha só, vejam o que Kardec escreve aqui no segundo parágrafo. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas. Lembrem-se que quando Deus criou a terra, a água já estava lá, né? Olha só, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que já elas existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava ocupada, pelas águas e em trevas, antes da criação da luz. Eis aí que Moisés diz: o Espírito de Deus era levado, ou boiava, ou pairava por sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida, para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. E essa é a crença antiga de Moisés.
o espaço sideral, que nós sabemos hoje ser o vácuo, né? Para Moisés, e não só Moisés, mas era a crença na época, na verdade o que existia no espaço era água, era água. E olha só como as coisas se encadeavam. Na época não se conhecia o mecanismo de formação das chuvas, né? O ser humano não sabia que as nuvens eram compostas de água, mas via a chuva e o que era a chuva? A chuva era a água caindo do espaço. Então acreditava-se que realmente o firmamento era composto de água. E a Terra havia sido formada no meio dessas águas. E é claro, para que houvesse uma separação do ambiente recém-criado, que é a Terra, das águas que rodeavam tudo, Deus criou uma espécie de anti-aquário, sabe? É um anti-aquário, porque no aquário você tem lá o domo de vidro e a água e os peixes estão dentro. No nosso caso, seria o contrário. É um aquário, mas a água está fora do aquário e nós estamos dentro desse aquário, dessa redoma de vidro. Ridículo, né? Ridículo. Mas o mais ridículo ainda, eu repito, é que ainda hoje, 2021, com tudo que nós já descobrimos, com tudo que nós já demonstramos, e aí é demonstrado, não é adotar como verdade porque disseram, não. É demonstrado. Então hoje é ridículo admitir-se ainda essas ideias. E, no entanto, tem muita gente mesmo, achei que eram poucas, mas não são poucas, muita gente acredita realmente na Terra plana. Tem um documentário muito bom na Netflix, que eu acho que o título do documentário é A Terra é Plana. É mais ou menos assim. Procurem lá esse documentário, porque ele é muito interessante. E é muito curioso, hilário, é muito cômico, que em certa altura tem lá uns líderes do terraplanismo, que ele é provado para eles que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, e ele fica lá com cara de babacão, com cara de estúpido, mas não se convence não, tá? Continua admitindo aquilo que ele acredita. Então é aquilo, né? É aquilo que eu falei, todo mundo já sabe, né? Cada um acredita no que quer. São poucos os que têm a ciência como guia, não é o guia mais perfeito, a ciência erra também, mas de longe a ciência é aquilo que mais nos guia de maneira correta e assertiva acerca da compreensão do mundo em que nós vivemos. E isso é um fato. E eu defendo muito esse fato, eu defendo a ciência. É ela que nos dá uma visão clara e precisa das coisas. Não é à toa que o mundo em que nós vivemos ele existe por causa do desenvolvimento da ciência. Desde esse óculos aqui que eu estou usando, a roupa, a blusa, a microcâmera que eu estou utilizando para gravar essa videoaula, as ondas de micro-ondas da internet que vocês estão usando para me ver e me ouvir, o aparelho que vocês estão utilizando para me ver e ouvir, quer seja um aparelho celular, quer seja um computador, em todo o mundo que temos em volta é produto da ciência. Só não vê quem não quer. Bom, seguindo aqui no terceiro parágrafo, concluindo o item 9, Kardec escreve o seguinte: a fim de compreendermos certas partes da Gênese, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. E aí sim, com muita naturalidade, com muita assertividade, realmente, para entender as ideias de Moisés, você tem que se, digamos assim, desculpa, você tem que se teletransportar para a época e entender o que a ciência dizia na época, quais eram os conceitos cosmogônicos na época. Um texto, acho que escrito dessa forma nos dias de hoje, seria levado por pura fantasia e fábula, pura fantasia e fábula. E olha que o texto é lindo.
Eu, pessoalmente, sou um profundo estudioso da Gênese também, a Gênese bíblica, adoro o texto é de uma literalidade, um texto em termos culturais, em termos filosóficos e em termos, inclusive, de aprendizado, é um primor. É um texto maravilhoso. Ele só não é científico. Ele só não é a resposta para como o mundo foi criado. Mas que ele é um texto maravilhoso, é sim, e Kardec também achava isso. Vamos continuar aqui então. No item 10, no item 10 Kardec se refere da seguinte forma. E olha que no item 10 Kardec escreve algo que parece ser uma blasfêmia para alguns ortodoxos, tá? Aliás, para quem for ortodoxo mesmo, ou seja, for bem fundamentalista e muito conservador, vai ver nessas palavras aqui um pouco de blasfêmia. Olha só o que Kardec escreve no item 10 do capítulo 12 de A Gênese. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Entretanto, Moisés atribui ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma de duas: ou Deus se enganou em a narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, ou seja, Deus não pode errar, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. E claramente é isso que é, gente, é um fato. A Gênese mosaica é uma obra literária, é uma fábula, é um conto, inspirado, claro, inspirado e interpretado por alguém da sua época, mas é obra de Moisés, não foi Deus que ditou isso. E aí eu peço perdão a você que pensa o contrário, eu peço perdão a você por acaso que acredita que lá o texto bíblico foi ditado por Deus, né? No tocante à Gênese mosaica, mas não é porque Deus não pode errar e o que está escrito lá está errado em termos físicos, em termos de física, em termos de astronomia, em termos de cosmogonia, aqueles 6 dias da criação, eles estão errados. Tem algumas coincidências, sim, tem algumas coisas de fundo coerente, mas no arcabouço total está tudo errado. Desde a métrica de dias de 24 horas, passando pela criação do Sol após a Terra, tendo no conjunto todo como a Terra o início de todo o universo, até a criação do homem. Está tudo errado, mas está belamente escrito. Numa linguagem poética, numa linguagem romântica, numa linguagem quase que musical. Se eu não me engano, eu acho que Severino Celestino, que aí sim é um pesquisador profundo do Bereshit, né, que é a Gênese, se eu não me engano, Severino Celestino afirma que, inclusive, o livro da Gênese era cantado. Na época lá, as mães cantavam, os pais cantavam a Gênese mosaica, né, a Gênese lá da Bíblia, como uma música. Vejam só, então, a conotação artística que há nesse livro, que, na minha opinião, é um livro mágico, é um livro belíssimo, mas não é uma obra científica, eu repito muito isso, tá? Então, eu vou até repetir aqui, ó. Em face dos progressos da física, aliás, não, nem precisa, né? Então, deixa claro aqui, Kardec deixou claro que então isso foi obra do próprio Moisés, quando ele termina aqui o parágrafo dizendo, não sendo admissível a primeira hipótese, repetindo, ou seja, a falha de Deus, Deus não falha, principalmente como é que Deus iria errar numa criação feita por ele mesmo. Não faz sentido. A conclusão lógica é, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias, foi a ideia dele da criação. Há uma nota aqui, na minha edição tem uma nota,
aquelas notas de rodapé, a nota de número 63, que diz o seguinte: embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças, como se tratara de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação, como quererem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos. A sorte foi lançada, né? Desde que a ciência desenvolveu-se, desde que a ciência adquiriu um patamar lúcido, com provas matemáticas, com evidências físicas, com evidências incontestes. Então é óbvio que essas premissas e esses escritos, desculpa, com a garganta arranhando, essas premissas elas caíram por terra. De novo, o que me choca é que ainda nos dias de hoje, 2021, com tudo que a ciência já produziu, de novo, eu estou sendo muito cansativo em repetir isso, mas é porque causa muito espanto ainda hoje alguém acreditar nisso. E não é alguém, são muitas pessoas mesmo que acreditam nisso. Bom, no item 11, Kardec expressa-se da seguinte forma: ele se ouve com mais certo, perdão, ele se ouve com mais acerto, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. Que inclusive, bom, tem uma nota de rodapé, mas eu vou deixar por último. A ciência com efeito mostra, lá no capítulo 10, inclusive, aqui mesmo de A Gênese kardeciana, que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica, ou por outra, ao limo da terra. E de novo aqui tem uma pequena falha. Quando Kardec diz assim, ó, a ciência com efeito mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados à matéria inorgânica. Só há um pequeno erro aqui, porque eu sou muito rigoroso em questões científicas, que fique bem claro que não só o organismo humano, né, o meu, o seu, de todos os seres humanos, mas como todos os seres vivos, os vegetais, os fungos, as bactérias, os insetos, os peixes, os pássaros, enfim, todos os organismos eles são feitos, sim, com matérias inorgânicas também, mas na sua maioria de composição com matéria orgânica, principalmente o átomo de carbono. Acontece que o átomo de carbono não era compreendido também na época de Kardec. Na verdade, na época de Kardec não havia a química orgânica, ou se existia a química orgânica, ela estava ainda na sua gênese, ela estava ainda nos seus primeiros passos, de forma que Kardec não conhecia bem a química orgânica, do contrário, ele não ia esquecer, ele não iria ter escrito isso. Porque aqui ele fala basicamente que a matéria orgânica vem da matéria inorgânica, e não é bem verdade. Existe uma matéria, e a química ela estuda bastante isso, através da química, que o próprio nome é química orgânica, que é a química do carbono, que é o elemento químico de número atômico 12, e na química do carbono, na química do carbono se estuda quimicamente toda a vida, toda a vida na Terra é baseada no elemento químico carbono, só para vocês terem uma ideia. Sem, e eu repito, sem nenhuma exceção, pelo menos encontrada até os dias de hoje. Todo organismo vivo, desde um organismo unicelular até nós, é baseado no carbono. Todos nós somos seres do carbono, que é uma matéria orgânica e não inorgânica, como Kardec afirma aqui no item 11. Tá? Mas, de novo, eu só chamo a atenção porque é um daqueles assuntos, é uma daquelas pautas, as quais, na época de Kardec, não era compreendido. Então, está tudo bem, está tudo
tá tudo tranquilo, tá bom? Bom, inclusive, como eu falei, tem uma nota de rodapé também na minha edição, que é a nota 64, que diz assim, ó, o termo hebreu Hadan, homem, do qual se compôs Adão, e o termo Haadama, terra, tem a mesma raiz. Então, Adão, na verdade, Hadan, etimologicamente quer dizer aquele que veio da terra. E todos sabemos que lá na Bíblia também, na Gênesis, está atestado que o homem veio da terra. E nesse sentido está certo. Está certo porque aqui não se está abordando o espírito, está se abordando o organismo. E realmente, nossa pele, músculos, dentes, ossos, órgãos, as nossas vísceras, o cérebro, todo o nosso cabelo, todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo vêm da terra aqui. Vem da terra, aliás, muito mais do que da terra. Todo átomo que compõe o seu corpo, todo átomo que compõe o meu corpo, vem das estrelas, sabia disso? Olha que coisa bonita. Sempre que vocês olharem à noite para uma estrela, você pode se perguntar: será que algum átomo do meu corpo já esteve nesse ponto luminoso que eu estou olhando? E isso é ciência, e isso é verdade. Todos os átomos, o núcleo do Sol, o Sol é toda estrela, me permitam abrir esse parêntese, toda estrela é um laboratório de nucleossíntese, é um laboratório nucleossintético. O que eu quero dizer com isso? Toda estrela, todo Sol, na sua fornalha nuclear, sabe aquela que eu falei no começo da nossa aula, quando dá origem da luz? Na verdade, não é só a luz que é originada no núcleo solar, não. No núcleo solar é onde são sintetizados os elementos químicos mais pesados, porque o hidrogênio, basicamente de que é formada toda a estrela, ele é utilizado como combustível para formar luz e energia. Agora, da formação dessa luz e dessa energia, derivam os elementos mais pesados, que compõem, inclusive, o nosso corpo. O hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o cálcio, o carbono, o magnésio, o sódio, o potássio, o enxofre, só para vocês terem uma ideia. E acho que já falamos isso em aulas bem anteriores. O ferro, os átomos, o ferro no nosso sangue, o nitrogênio nos nossos músculos e DNA, o cálcio nos nossos dentes e ossos, enfim, todos os elementos que compõem os nossos tecidos vieram das estrelas. E não do nosso Sol propriamente dito, porque o nosso Sol é uma estrela muito jovem ainda, mas vieram de estrelas mais antigas que, quando explodem, elas fecundam, elas como é que o jardineiro procede? As estrelas, quando elas explodem no seu ciclo de vida, porque sim, o objetivo não, o fim de uma estrela é trágico, né? O fim de uma estrela é explodir. A nossa estrela também um dia vai explodir, no meio do processo ela vai se tornar num corpo estável, mas ela vai expandir, vai se contrair. Isso depende da massa da estrela. Mas aí, quando uma estrela explode, dependendo da sua massa, ela cultiva, ela espalha pelo espaço onde ela estava, numa grande extensão de espaço, os elementos químicos, esses elementos químicos de que eu falei, que foram forjados nos seus núcleos. Então, todos os elementos, todos os átomos que compõem o seu corpo, que compõem o meu corpo, o corpo de todos os seres vivos, eles vieram de explosões colossais de estrelas. Ou seja, o átomo que... Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Cada átomo do seu corpo já esteve no interior de uma estrela. E essa estrela, que servia de casa cósmica para cada átomo do seu corpo, um dia explodiu. E esses átomos, que hoje fazem parte do seu corpo, do meu corpo, eles habitaram o espaço.
cósmico por muito tempo, até, até que foi cultivado, que foi espalhado em planetas jovens, planetas nascidos recentemente, como a Terra. Esses elementos caíram aqui, foram agregados aqui, misturado com matéria da nossa linda estrela, claro, do nosso Sol também. Enfim, esses elementos vieram parar aqui também, gerando o nosso planeta. E aí, no processo de evolução da Terra, desde o começo, que já vimos isso em muitas outras aulas, esse processo evolutivo de matéria cósmica evoluiu até chegar a nós, a todos nós. Então eu vou encerrar a nossa videoaula de hoje dizendo uma coisa que a ciência atesta como verdade. Eu, você, somos matéria das estrelas, do ponto de vista material. Lindo isso, né? Pensem sobre isso, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, se gostou. Se não gostou, obviamente, deixe o não gostei, use a aba de comentário para ter seus comentários. E é feito para vocês, tá? Até a próxima videoaula, beijo no coração e até a próxima. Tchau!